Irmãos, o tempo está passando, então abra a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Vou ser bem breve, que o pastor Fábio já nos ajudou aqui. Atos 10, versículo 34 em diante. Podemos ler? Atos 10, a partir do 34. E, abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, e este é o Senhor de todos, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Só até aqui, irmãos. Deus eterno, Deus santo, em nome de Jesus, nós mais uma vez te bendizemos, nós te exaltamos e glorificamos, Pai, o teu nome. Pai, te agradecemos pela tua palavra, mais uma vez lida aqui neste templo, e pedimos a ti, Pai, que ainda neste pouco tempo que temos, o Senhor continue falando ao coração da tua igreja, porque nós cremos que o Senhor já tem falado aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que cada coração nosso continue sensível à tua voz. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, este trecho aqui é um trecho em que Pedro foi enviado à casa de Cornélio para trazer a palavra de Deus, para revelar o Evangelho de Cristo. O apóstolo Pedro, irmãos, os irmãos sabem que foi um homem usado poderosamente nas mãos de Deus, sim ou não? Sim. E neste texto aqui, ele está sendo enviado à casa de um homem, e esse homem, diz a palavra, que ele era um homem justo, era um homem que temia a Deus, era um homem que dava esmolas, era um homem que tinha hábito de orar, era um homem que tinha hábito de jejuar, e determinado dia ele estava no seu momento de oração, falando com Deus às 3 horas da tarde, e quando ele estava orando, Deus enviou um anjo até este homem, e resumindo a história, o anjo falou para ele assim: olha, envia homens até Jope para chamar Pedro, porque ele tem algo a falar ao seu coração, tem algo a falar a você. Quando nós olhamos, queridos, para Cornélio,
Interessante que ele tinha muitas qualidades, né? Ele era um camarada que, assim, tinha tanta qualidade que a gente poderia dizer, poxa, era um cara que podia estar aqui conosco, cheio de qualidades. Temente a Deus, justo, dava esmola, homem que orava, homem que jejuava. Aí eu te pergunto, por que Deus enviou um anjo até ele, pedindo que ele mandasse chamar Pedro? Por mais estranho que pareça, com todas essas qualidades, irmão, este homem precisava ouvir o Evangelho de Jesus. Com todas essas qualidades, irmãos, esse homem ainda não tinha salvação em Cristo Jesus. Porque a gente sabe que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse homem, apesar de ser um homem temente, apesar de ser um homem justo, ele ainda não conhecia o Senhor Jesus Cristo, ele ainda não tinha a salvação da sua alma. Tremendo, né? Com todas as qualidades que Cornélio possuía, ele ainda precisava ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso, irmãos, que muitas vezes você encontra com pessoas que têm muitas qualidades e você acha que não precisa falar de Jesus para elas. De repente, essa pessoa que você tem encontrado no seu dia a dia, ela seja até religiosa, mas ela precisa ouvir também falar de Jesus. A gente aqui na igreja temos falado que este ano é o ano do discipulado. O discipulado começa a partir do momento que a gente prega o Evangelho de Jesus, dali para frente a gente ensina essas pessoas a andar em conformidade com a vontade de Deus. Pedro, um apóstolo do Senhor, quando Jesus ascendeu aos céus, o Senhor falou, olha, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E ele estava pregando o Evangelho. Só que estava pregando o Evangelho para os seus compatriotas. Eles não estavam dando muita atenção de ir pelas nações, pregar o Evangelho, mas Jesus falou, ide por todo mundo, ide por todas as nações, e pregai o Evangelho a todas as pessoas. Então, os apóstolos estavam pregando a palavra, mas estava ali no meio do seu povo, mas este homem não era judeu, esse homem não era hebreu, esse homem era gentio, era de outra nação, e por ser de outra nação, os judeus não valorizavam essas pessoas. Para o judeu, as outras nações, para eles não queriam ter relacionamento com essas pessoas, eles consideravam essas pessoas imundas, eles consideravam essas pessoas sujas. Então o Evangelho estava sendo pregado entre os hebreus, mas as nações ainda não estavam recebendo a revelação de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, Deus vendo o coração daquele homem, sabendo que aquele homem tinha sede, sabendo que aquele homem tinha fome por conhecer a Deus, aquele homem tinha sede de Deus, mas ainda a sua sede não estava sendo saciada, como Leandro falou da mulher samaritana. Apesar daquele homem dobrar o joelho na presença de Deus, e a palavra diz que a oração dele subia, as esmolas dele subiam até a memória de Deus. Então Deus sabia que aquele homem tinha um coração aberto, era um coração sedento, era um coração que estava desejoso de conhecer mais e mais este Deus. Só que, irmãos, quando o anjo aparece para Cornélio, ele manda buscar Pedro. Pedro também estava lá em Jope, e diz a palavra que ele estava indo orar na hora, aos meio-dia mais ou menos, era quase meio-dia, ele estava indo orar. E diz que ele tem uma visão, e na visão ele via um lençol aberto nos céus, e aparecia todos aqueles animais imundos que era proibido o judeu comer, o judeu não podia comer aquelas carnes imundas, então aparecia quadrúpedes, aves, e aí dizia, mata e come, e aquilo por 3 vezes, e ele falava, olha, Senhor, nunca entrou na minha boca coisa imunda, como é que eu vou comer isso? Ele diz, não chame de imundo aquele que eu tenho purificado. Então, os homens de Cornélio estavam indo buscar Pedro,
Mas se de repente Pedro, no momento de devocional dele, no momento em que ele foi orar, aquela visão não tivesse acontecido, certamente ele não iria até a casa de Cornélio. E quando ele acabou de ter aquela visão, os homens chegaram e contaram a experiência. Olha, meu Senhor é um homem temente a Deus, é um homem justo, é um homem que dá esmola, é um homem que busca a Deus. Ele teve uma visão de um anjo, o anjo mandou vir te buscar, porque você tem algo a falar para ele. Se Pedro não tivesse tido aquela visão, ele iria, irmãos? Provavelmente não. Então foi necessário Deus dar aquela visão para Pedro, para que ele pudesse entender que Deus tinha algo a realizar na vida de Cornélio. Havia um preconceito no coração de Pedro. Havia um impedimento em Pedro para pregar o evangelho àquele povo, aos gentios, a outras nações. E muitas vezes, irmãos, quando olhamos para nós mesmos, nós que conhecemos a Jesus, existe um grupo de pessoas que a gente tem dificuldade de acessar, a gente tem dificuldade de se aproximar. Mas nós precisamos pedir que o Espírito Santo quebre isso em nossas vidas, que não haja em nós impedimento para que a gente possa pregar o Evangelho a todas as pessoas, porque Jesus falou a toda criatura, a todos os homens, todas as mulheres, não importa o que ele é, não importa o que ele está fazendo, não importa se ele é pobre, se é rico, se é branco, se é preto, se é azul, se é japonês, se é chinês, não importa. O Senhor falou, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. De repente, você tem dificuldade de acessar um grupo, de repente, porque ele tem um nível social acima do seu, mas essas pessoas também precisam ouvir o Evangelho de Jesus. Há entre essas pessoas, homens e mulheres com sedento de conhecer a Jesus, e precisa ser enviado até elas, você precisa ser enviado até elas, e Deus muitas vezes nos envia até essas pessoas. Pensa na sua zona de relacionamento, pensa nos lugares que você tem entrado, pensa nos lugares que você tem adentrado, pense na universidade, na escola, pensa no seu trabalho. Ali, irmãos, há pessoas sedentas de Deus. Há pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Jesus. Há pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos pedir a Deus que quebre todo impedimento, que Ele quebre em nós todas as barreiras que nos impedem de transmitir aquilo que nós temos recebido. Deus, por conhecer o coração de Cornélio, Deus sabia que se ele partisse daquela maneira como ele estava, com todas aquelas qualidades, provavelmente ele estaria num lugar de tormento eterno. Mas Deus, por amar aquele homem, Deus, por amar você, por amar as pessoas, Ele deseja que o Evangelho seja pregado a esses corações. E graças a Deus, irmãos, que Pedro entendeu a mensagem de Deus. Então, no texto que nós lemos, nada mais é que a pregação dele para Cornélio. Só que ele começa dizendo assim: olha, você sabe que não é lícito um judeu falar com um gentio, não é lícito um judeu falar com gente de outra nação, mas eu não posso chamar de impuro aquilo que Deus tem purificado. Deus mandou vir até vocês. Então, o que eu tenho a falar para vocês é desse Jesus que eu conheci, eu andei com Ele, eu comi com Ele, eu viajei com Ele, eu vi Ele realizando milagres, eu vi Ele curando doentes, eu vi Ele curando aleijados, eu vi Ele curando cegos, surdos, eu estive com Ele, eu aprendi com Ele a respeito do reino de Deus, a respeito do reino dos céus. Eu também vi este homem sendo crucificado em um madeiro, eu vi Ele derramando o sangue dele pela humanidade, eu vi este homem expirar naquela cruz e ter a sua vida tirada, eu vi esse homem sendo sepultado,
Eu vi esse homem morto por 3 dias, mas Deus o ressuscitou, ele está vivo. E depois que ele ressuscitou, eu continuei andando com ele. Depois que ele ressuscitou, eu comi com ele. Depois que ele ressuscitou, ele continuou me ensinando a respeito do reino. É desse Jesus que eu quero falar para você, e é isso que eu e você precisa pregar aqui, o Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu, foi sepultado, ressuscitou, está vivo, e ele, somente ele, tem o poder de nos livrar do poder do pecado, de salvar as nossas almas. O Evangelho é o próprio Cristo, a sua vida e sua obra, o que ele fez e o que ele tem feito, as nossas vidas, ainda hoje. Irmãos, como é fantástico a gente ver Deus trabalhando para salvar aquele que está sedento, para salvar aquele que está perdido, mas ansioso de ser encontrado por Deus. Leandro falou hoje, Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura pessoas que estão realmente querendo ter um encontro com Ele, pessoas que querem conhecê-lo verdadeiramente, pessoas que querem andar com Ele. Mas nesta noite, eu queria te convocar a se levantar e se colocar nas mãos do Senhor para ser um instrumento, para transmitir a palavra de Deus a essas pessoas. Eu não sei o que tem impedido que você possa transmitir a palavra de Deus com autoridade e ousadia. No texto que nós lemos, diz que quando Pedro estava pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio, sobre todos que ali estavam, porque a casa estava cheia, porque ele não apenas chamou Pedro para falar o seu coração, mas ele convidou pessoas que estivessem ali, e aquelas pessoas ouviram, e quando Pedro estava pregando, e a autoridade, o poder que ele estava pregando, o Espírito Santo desceu sobre todos eles. O poder de Deus chegou naquele lugar. Deus se manifestou naquele lugar, e Pedro, vendo aquilo acontecer, ele fala: olha, como nós ficaremos parados se o próprio Espírito que nós temos recebido vem sobre eles, então vamos batizá-los também. Então aqueles homens naquele dia, irmãos, creram no Senhor e foram batizados no nome do Senhor, e adentraram e passaram a fazer parte da igreja. E há muita gente, há muitas pessoas aí no mundo necessitando ouvir a palavra de Deus, e nós precisamos pregar a palavra a essas pessoas enquanto é tempo. Jesus está voltando e a gente precisa apressar, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor conta com você, o Senhor conta comigo, o Senhor conta conosco. Quantos Cornélios estão por aí, necessitando ouvir uma palavra? Irmãos, é muita gente mesmo. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com muitas pessoas que eu atendo. Eu começo atendendo, porque a minha profissão, chego na casa dela e vou praticar a minha profissão. Só que a fisioterapia tem uma coisa muito legal, é que a gente não vai uma vez só, a gente vai pelo menos 10 sessões na casa da pessoa. Então, no primeiro dia você vem, faz a avaliação, conversa com a pessoa, daqui a pouco você começa a se entrosar com a pessoa, daqui a pouco você tem a oportunidade de falar de Jesus para a pessoa. E a pessoa começa a perceber que em você há algo que elas não têm, fala: puxa, mas por que você é tão diferente? Quando você vem na minha casa, eu sinto paz. Quando você vem na minha casa, eu sinto que algo diferente está acontecendo. Na quarta-feira eu estava na casa de uma senhora e ela, quando a irmã dela chegou dentro de casa, ela começou a ficar meio chateada, se aborrecida. Ela falou: puxa, ela vai ficar aqui no meio da sessão, tal, vamos para o outro quarto, e eu ali no meio daquilo ali. Eu falo: ah, Jesus, tem graça, dá graça, dá graça. Aí ela começou a falar da irmã, que a minha irmã não sei o quê, e eu ali pensando: Deus, o que eu falo? Aí eu senti assim: não fala nada, apenas ouça. Aí no final ela falou assim: puxa, muito obrigado,
porque eu estava tão perturbado, agora estou em paz. Eu fui falando com você não falou nada, mas eu senti paz. Falei, mas Jesus é a nossa paz. E essa paz que as pessoas precisam, e essa paz só está em Cristo. Ele é o príncipe da paz, mas Ele precisa que eu e você vá até elas, que eu e você vá até essas pessoas e anuncie o Evangelho de Jesus. E nesta noite, irmãos, já estamos encerrando, eu queria convidar você que deseja ser um instrumento de Deus, para levar essa paz, para levar o Evangelho a esses corações. Assim como Pedro entendeu, apesar do preconceito, apesar da dificuldade, ele entendeu que era a vontade de Deus levar o Evangelho aquelas pessoas, levar o Evangelho a Cornélio, a casa de Cornélio. Deus quer enviar você a alguns lugares que só você pode entrar, só você pode adentrar. De repente na casa de um familiar, de repente na casa de um vizinho, de repente um amigo de faculdade, de repente um amigo de trabalho, alguém que caminha com você. Deus está enviando você a essas pessoas, elas precisam de esperança, elas precisam de vida, e o Senhor conta com você, Ele conta conosco, irmãos. Quem há de ir pelo Senhor? Quem deseja se levantar como instrumento de Deus para alcançar essas vidas? O Senhor chama você, o Senhor tem nos chamado para sermos instrumentos de Deus, para proclamar o Evangelho a essas pessoas, com simplicidade, mas com o poder de Deus que habita dentro de você, porque Jesus habita dentro de você.